Fala aí, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Então vamos continuar aqui em mais um curso de FreeCAD aqui para o pessoal. Então, pessoal, hoje vamos trabalhar com restrições. É um assunto muito interessante. Olha, esse assunto é um dos mais importantes dessa ferramenta, que é o Part Design, tá? E é um recurso que, se absorvido, né, com abundância, ó, que chique, hein? Absorvido com abundância. Ele promove aí um resultado nos projetos sensacional, tá, pessoal? Mas, primeiro, agradecimentos, lógico, temos que agradecer sempre a todas as pessoas e a todos os mestres que aparecem na nossa vida. Então vamos lá, pessoal. Eu quero agradecer, então eu lancei aqui, né, a parte 2 do FreeCAD, agora a parte Design, né? E no vídeo 30, de número 30, o nosso amigo aqui, Rodrigo Pimenta, nosso grande amigo aí que está acompanhando os nossos vídeos aí, eu dei uma olhadinha no canal dele, né? De praxe aí pra gente ver, opa, vamos conhecer o nosso amigo, como é que é, o que ele gosta e tal. E aí ele tem aqui uns vídeos de mixagem e tal, com até aquele nosso famoso amigo lá, X-Men, né? Então ele tem uns vídeos de mixagem aqui, né? Daquele Mega Man, né? Mega Man. Que, cara, eu adorava esse joguinho. Esse joguinho aí fez parte da vida de muitas pessoas, tá? Adoro esse jogo. Nossa, eu acho que eu joguei desde a época do Nintendo 16 bits, tá? Muito legal esse jogo. Então ele tem esse mix maravilhoso aí com várias músicas. Muito emocionante, dá pra relembrar. Ele tem um videozinho aqui do Scanner e um videozinho de Blender, que Blender também é uma coisa emocionante, é muito bom trabalhar com Blender. Então fica aí, eu fico muito grato por estar ajudando aí, o Rodrigo Pimenta visualizou todos os nossos videoaulas aqui, ele está visualizando uma por uma. Agradeço de coração essa atenção que você está dando, esse apoio aí, e tá gostando mesmo das videoaulas e tá acompanhando. Isso aí é muito importante pra gente. E vi aqui que ele tem uma impressora 3D também, e ele tá tão satisfeito com essa ferramenta, né? Parece que o que está escrito aqui, com o FreeCAD, que realmente ele vai estar dando uma ajeitada aí na impressora dele e colocando ela para funcionar. E lógico, eu já falei para ele que se ele precisar de alguns tutoriais, até qualquer outra pessoa aí que estiver assistindo o canal, precisar de alguns tutoriais aí para impressora 3D, eu tô com a minha aqui do meu lado e posso mandar um monte de problemas que eu tive com ela, ou soluções que eu consegui, como que eu defino meus arquivos e tal. Eu posso fazer todo um review aí de tudo que eu já fiz com essa impressora. Beleza, pessoal? Um abração então, Rodrigo Pimenta. Agradecido aí pela sua participação. E vamos dar início aqui a mais um vídeo tutorial. Restrições. Então, parte 32, vamos falar de restrições. Então, vamos criar vou puxar nossa amiga lupa. Espera aí. E vamos começar aqui. Novo, restrições, vamos lá, vamos começar. Novo arquivo, como eu já tinha dito para vocês, criar um corpo, criar uma folha de desenho. E aí eu posso colocar aqui essa parte aqui, né? Então eu tenho um plano, eu coloco o plano aqui
tipo vista top, né? Eu já expliquei isso para vocês. Dou um OK. E aqui a gente tem a nossa folha de desenho. Então, as restrições são essas aqui, pessoal. Essas ferramentas aqui são ferramentas de restrições, tá? Eu vou estar explicando bem detalhadamente como funcionam, que essas ferramentas é essencial para a gente poder estar obtendo um objeto com uma restrição numérica aí de distância, de diâmetro, profundidade, de peça que seja 2D, uma peça sobreposta, um 2D sobreposto a outro 2D. Entende? Independente da situação aqui, a gente pode manter as medidas que desejamos, tá? Dos objetos. E manter uma segurança, inclusive, em relação ao ponto zero do nosso objeto, tá? O eixo, o encontro dos eixos aqui no nosso objeto, tá? Proporcionando, assim que a gente exporta esse objeto já definido, pronto, proporcionando uma segurança de que em outro software ele venha a estar realmente numa posição zero, tá? Isso é importante. Né? Definir as posições de vários objetos no ambiente 3D, ok? No caso 2D que a gente está trabalhando aqui. Então eu tenho aqui as nossas ferramentas, né? Eu estou aqui em modo invisível, que é o azul, que eu já expliquei na outra aula, e o modo que realmente aparece no nosso ambiente 3D, ok? Então vamos começar aqui por um círculo. Então temos um círculo aqui de raio-x. Esse círculo, vocês podem perceber se eu sair da ferramenta de edição apertando o ESC, que eu clicando e segurando eu posso movimentar esse círculo no meu ambiente 2D, tá? Posso inclusive modificar, né, segurando aqui, modificar o raio dessa circunferência. E essa circunferência ela se encontra livre para eu estar fazendo modificações. Isso pode causar algum problema pelo seguinte: eu posso muito bem deixar esse objeto aqui, na hora que eu fechar minha ferramenta e ir para o ambiente 3D, sem querer, na hora que eu voltar aqui para fazer uma edição, sem querer eu modifico a ferramenta. Opa! Sem querer esbarrei aqui, modifiquei o raio dessa circunferência. E aí? Então, existem ferramentas aqui que a gente pode estar utilizando para fazer o travamento desse objeto, que são as restrições. Então eu posso restringir esse objeto num determinado raio, por exemplo. Então, nas ferramentas de restrições, eu posso pegar essa ferramenta aqui, que é a minha ferramenta que restringe o raio de uma circunferência ou arco. Clicar aqui na circunferência. E aqui eu já especifico qual vai ser a minha circunferência. Eu quero uma circunferência de, sei lá, 20 milímetros. E dou um OK. Pronto. Dou um ESC para sair da ferramenta. E agora, percebam que não modifica mais esse raio. Mesmo assim, a minha peça ainda continua se movimentando no ambiente 2D. Eu posso também travar essa peça no ambiente 2D. Eu tenho essa ferramenta aqui, por exemplo, onde eu posso pegar minha circunferência e travar ela num ponto determinado. Então, vamos supor que eu gostaria de travar ela aqui no ponto, nesse ponto aqui no quadrante. Porque a gente também pode usar o nosso quadrante aqui, dos eixos, e definir também como sendo ponto de apoio, ponto de restrição, tá, pessoal? Então eu posso clicar nessa ferramenta aqui de restrição, clico aqui então na minha circunferência e depois eu clico no ponto que eu desejo travar minha circunferência. Dou um ESC
E agora a minha circunferência, ela se encontra travada aqui no ponto, tá, pessoal? No ponto 0, 0. Então, o meu raio aqui, minha circunferência está travada no ponto 0, 0. Não é interessante manter um travamento dessa forma, porque ela ainda se movimenta, ela não está totalmente fixa. Mas pode ser que para algum tipo de projeto isso seja muito importante. Eu vou dar um Ctrl Z e desfazer minha última ação, ou simplesmente eu posso vir aqui e dar um Delete. Então, clicou aqui, Delete, e ele libera aqui a minha peça, que agora está totalmente livre novamente. E então o que eu posso fazer? Eu posso fazer um outro tipo de restrição. Então eu tenho essa ferramenta de ponto, tá, pessoal? Onde essa ferramenta de ponto, que eu posso inclusive vir clicar C, como está mostrando aqui para mim, C, eu já habilito a minha ferramenta. Como também eu posso clicar aqui em Shift O, né? Então eu tenho os atalhos aqui também, Shift O, clico aqui, C, eu modifico, ó. Então eu posso só clicando, utilizando os atalhos também. Shift O, C e assim por diante. Cada ferramenta tem um atalho. Aguardo um minutinho, ela já aparece. O V, eu posso utilizar essa ferramenta, tá? Então vocês podem utilizar os atalhos para quem gosta de utilizar atalhos. Então, clicando na nossa ferramenta de ponto, então eu posso selecionar esse ponto e mais o ponto que eu desejo fazer assim, como se fosse uma ancorar, né? Um ponto de ancoragem. E agora, dando um ESC, esse meu objeto agora está fixo. Eu não consigo mais mover a peça, ela está no meu centro aqui. E essa peça não pode ser mais movimentada, tá, pessoal? Eu posso vir aqui, clicar nesses 20 milímetros e deletar. Agora eu consigo modificar o raio da peça. Eu posso também utilizar outras formas de travamento. Aí fica a critério de cada um, como deseja travar essa peça, tá? Bom, vou deletar aqui esse objeto e vamos para uma próxima peça, tá? Vamos supor que a gente gostaríamos, né, de que essa peça já é um pouco mais complicada de fazer o travamento. Vamos supor que eu gostaria assim, eu tenho vontade de pegar esse meu triângulo, esse meu quadrado e centralizar ele aqui. Eu quero ancorar ele aqui no centro do meu do cruzamento aqui entre o x, y e o x, y e x, né? Aqui no ponto 0, 0. Vou ancorar aqui. Então o que a gente pode fazer? Eu tenho essa peça aqui, vou apertar ESC para sair do modo de edição. Ela está totalmente livre. Então a gente pode utilizar essa ferramenta de apoio, que é essa ferramenta aqui. Quando a gente clica nessa ferramenta aqui para fazer alternar entre o modo visível e invisível, que seria que ele se torna aí uma cor azul, eu posso clicar aqui numa reta, vir aqui e colocar ela aqui. E aí percebam que essa reta que foi criada, ela não vai ser visível na hora que eu sair da ferramenta de edição 2D e ir para o meu plano físico, meu plano 3D, por exemplo. Então eu vou dar um ESC na ferramenta, eu vou dar um close aqui. Dei um close, dou um zoom negativo aqui,
E percebam que só aparece o meu quadrado, o meu, tá? O meu retângulo, quer dizer. Eu acho que eu tinha falado triângulo, alguma coisa assim. Eu acho que eu boiei antes, para trás aí, sei lá. Mas o meu quadrado, tá? Então, eu estou com esse quadrado. Eu posso vir aqui simplesmente em Model, clicar novamente aqui 2 vezes e volto na minha ferramenta de edição. E aqui, o que eu posso fazer? Eu posso utilizar uma ferramenta para já definir onde que definir aqui na circunferência, na circunferência não, nesse quadrado, é o ponto central. Tá? Eu vou definir um ponto central para eu poder travar essa peça aqui no centro. Então vamos lá, eu pego o que? Eu tenho então essa ferramenta, que é uma ferramenta aí que ela faz ela marca o ponto médio, tá? Mediano entre 3 pontos ou uma linha e um ponto. Então vamos lá, vamos usar essa ferramenta. Então eu posso clicar aqui nesse ponto, esse outro ponto, segundo ponto e o terceiro ponto. E quando eu faço isso, ele fixa para mim, no objeto, a linha média, mediana, tá, entre os 2 pontos, tá, me dando o centro desta reta, tá, desta linha. Da mesma forma, eu posso clicar na linha agora, que é uma outra forma de usar essa ferramenta. Eu posso clicar em 2 pontos ou na linha que eu desejo realizar essa média e clicar no ponto desejado. E agora eu tenho a minha linha imaginária em azul, que agora ela está bem no centro do meu objeto. Então o que eu posso fazer nesse segundo momento? Eu posso clicar novamente na minha ferramenta de média, que me traça aí a média, e eu posso clicar nessa linha e no ponto 0 das minhas coordenadas. E assim, dando um ESC agora, eu tenho o meu objeto travado no centro, apenas se movimentando porque eu ainda não defini qual vai ser a altura e largura do meu objeto, coisa que eu posso definir agora, neste momento. Por exemplo, então eu tenho uma ferramenta aqui, que essa ferramenta ela me define horizontalmente a distância do meu objeto. Então eu posso clicar nessa ferramenta e falar que o meu objeto na horizontal ele tem 70 milímetros. Dou um Enter e agora o meu objeto tem 70. Dou um ESC e agora percebam que eu movimento o objeto por aqui. E por aqui eu não consigo movimentar, que ele já se encontra travado em 70 milímetros. Então isso aqui já me define um travamento interessante. E aqui eu posso fazer um outro travamento utilizando então a ferramenta da linha vertical, que vai me travar aqui a minha altura da peça, que eu posso definir como 50 milímetros. Dou um Enter e dou um ESC. Esse objeto eu posso clicar em cima dele e segurar, clicar aqui. Na hora que ele fica verde eu seguro. Opa! Tem que segurar em cima do número, pessoal. Clicou em cima, nem precisa de deixar ficar verde, viu? Clicou em cima do número, segurou, já pode arrastar. E a gente pode definir aqui esse valor, essa medida, em qualquer local aqui da nossa área. Ok? Então, temos aí o objeto completamente travado. Quando os objetos aqui estão realmente travados,
eles ficam num tom verde, tipo um verde fluorescente, né? E esse verde fluorescente nos indica que o objeto realmente está totalmente travado. Tá? E se eu deletar aqui, o objeto não está mais travado, a cor de verde fluorescente desaparece. Tá? Então, temos aí a nossa ferramenta. Vamos passando aqui nas nossas próximas ferramentas. Eu posso muito bem agora, vou voltar no modo visível aqui. Eu tenho uma reta, eu posso muito bem utilizar a ferramenta, esta outra ferramenta, que ela alinha uma reta ou um objeto desenhado, como a gente viu da outra vez aqui. Vamos supor que a gente tem esse objeto aqui. Dou um ESC para sair da ferramenta de edição, mais um ESC, finalizou. Então vamos supor que eu tenho esse objeto, ele não está alinhado. Eu posso vir nessa ferramenta e alinhar esse objeto totalmente na vertical. E esse objeto recebe esse símbolo. Como vemos aqui, esse símbolo também no nosso quadrado, retângulo, né? Que ele demonstra que ele tem essa ferramenta que impede que ele saia do plano horizontal ou do plano vertical. Tá? Então, eu posso definir aqui também. E aqui. Notem que não tem uma união desse ponto com esse. Eu vou dar um ESC na ferramenta. Eu posso movimentar isso aqui, para ver o que está acontecendo, como é que ficou isso aqui. Realmente, quando eu finalizei, eu não fechei um ponto ao outro. Foi até interessante isso acontecer. Vamos lá então. Na ferramenta, que eu posso fazer várias linhas, se o ponto não ficar na cor amarela, eu não fechei o objeto, tá? Ele está aberto, eu não finalizei o objeto, eu não fechei a estrutura do objeto, então acontece isso, ele fica aberto. É interessante porque se eu clicar e fizer o objeto aqui, cliquei aqui, parece que ficou amarelo, mas não ficou. Notem que a ferramenta ainda não finalizou, ela continua com essa linha clara, em tom cinza claro, mostrando para mim que eu ainda posso traçar mais algumas retas. Se eu der um ESC, eu estou avisando a minha ferramenta que realmente eu não quero fechar, eu quero manter o objeto aberto. Dando um ESC novamente, eu saio da edição. E aí percebam que eu não fechei. Tá? Caso eu queira fechar este objeto, eu simplesmente posso clicar, arrastar e selecionar os dois objetos que eu quero fechar e apertar a ferramenta de ponto, de conexão entre pontos, que ela faz isso, ou simplesmente clicar na ferramenta, clicar no ponto 1 e na hora que eu clicar no ponto 2 já realiza a conexão. Tá, pessoal? Duas formas de trabalhar com ferramenta. Isso se aplica a qualquer outra ferramenta. Por exemplo, deixa eu voltar aqui no top. Por exemplo, se eu clicar nessa reta, eu já posso clicar na minha ferramenta, que ele já me define a reta aqui. Qual é a vantagem de trabalhar dessa forma? É que se eu for fazer esse movimento uma vez só, for montar isso aqui uma vez só, definir isso uma vez só, né?
eu posso muito bem vir aqui e apertar o atalho V. Então, clicando no atalho V, eu também já defino. Então, se eu for fazer isso somente uma vez, eu posso simplesmente, vou dar um Ctrl Z, eu posso simplesmente clicar na linha que eu quero e apertar a ferramenta. Ou em múltiplas linhas e apertar a ferramenta. Agora, se eu quero manter a ferramenta ao meu controle, porque eu quero fazer isso dinamicamente, arrastando telas e olhando todo o meu visual, eu posso simplesmente vir aqui, opa, quero isso, mais isso, e esse também, mais esse. Entendeu, pessoal? Então, temos aqui N formas de trabalhar com essas ferramentas, tá? E é isso que temos. Vou dar um ESC. Outra ferramenta interessante que temos aqui é no caso que se eu queira colocar uma linha aqui e falar que mas essa linha eu quero que ela fique junto com essa linha e eu quero que ela fique perpendicular. Então eu venho aqui, clico na minha ferramenta perpendicular, falo que isso aqui vai ficar perpendicular a isso. Tá? Então isso aqui já está perpendicular a isso. Mas eu quero fazer isso com uma conexão. Tudo bem, Ctrl Z. Então vamos utilizar a ferramenta de conexão. Então eu posso pegar um ponto e conectar a uma linha. Clico aqui e clico aqui. Pronto, já está conectado. Venho na minha ferramenta, né? Essa ferramenta aqui. Como é que é ela mesmo? Então vou fazer a perpendicular. Ok, está aqui. Agora a minha ferramenta está perpendicular. Então eu posso definir aonde esse objeto vai ficar aqui. Né? Aí você me fala, mas eu quero travar nesse ponto aqui. Ué, fácil, pessoal. Podemos utilizar essa ferramenta aqui para travar. Opa, deixa eu ver aqui. Eu travo esse ponto com esse ponto. Vamos ver aqui. Opa, saí do modo de edição, vou clicar novamente. Vamos lá, vamos travar esse aqui. Aí eu quero travar esse num determinado ponto. Então, esse com esse e esse ponto. Pronto. Acabei de travar esse objeto. Esse travamento não deu muito certo, não. Deu um bug. Bug não, né? A ferramenta não está própria para fazer isso. Mas para a gente travar isso aqui, a gente pode utilizar aí uma ferramenta, né? Uma ferramenta que define uma medida X, né? Vou colocar essa ferramenta aqui. Deixa eu pegar azul. Azul é melhor. Eu posso primeiramente, vamos supor que eu não sei ainda que ferramenta que eu uso para fazer isso. Beleza, eu posso pegar essa ferramenta azul, vir aqui e travo. Opa, pego isso aqui, esse e esse. Ele não deixa fazer. Mas tem N formas de fazer isso, viu, pessoal? É que isso aqui eu ainda não... Eu posso muito bem vir aqui e criar até uma segunda reta. Existem outras formas mais inteligentes de fazer isso, né?
Deixa eu voltar na ferramenta aqui. Então, ferramenta de desenho. Eu vou chutar essa forma aqui, pessoal, de travar a peça nessa região. Depois eu pego uma forma mais interessante de fazer isso. Então eu posso vir e travar isso aqui. Eu venho e vou travar esse nesse ponto. Pronto. Aí, eu quero definir a medida disso aqui. Então, eu vou definir agora. Aqui tem que ter 15. E aqui tem que ter 30. Pronto. Agora essa peça está travada. Tá, pessoal? Essa é uma forma de travar. Então notem que se você às vezes estiver sem ideia, que nem eu, que agora eu não tive ideia de como travar isso aqui, não veio em mente nenhuma ferramenta aqui para usar, que seja. Dessa forma aqui eu já consegui travar a peça do jeito que eu necessito. Ok, pessoal? Então, essa é a primeira parte de restrições. Eu vou estar fazendo uma segunda parte também. E até a próxima videoaula, pessoal. Um abraço a todos e agradeço aí a participação de todos aí que estão mandando comentários, a turma lá do Face também curtindo e visualizando alguns vídeos meus que eu deixo lá. Quando eu lanço alguma série nova, eu gosto de deixar no Face. E aí o pessoal começa, bacana e tal, legal, começam a visualizar e tal. E valeu, pessoal. Então até a próxima.